Olá, amadas! Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor com a graça de Jesus. Estamos aqui juntas no nosso relógio de oração de hoje. E hoje a gente vai meditar num tema um pouco difícil para algumas pessoas, que é a ira de Deus. E se você está aqui conosco, você sabe que a gente está meditando no Novo Testamento. E mais umas 2 semanas a gente vai encerrar o Novo Testamento e a gente vai começar uma meditação em Salmos. Então que você permaneça aqui, que você compartilhe o vídeo, que você incentive, encoraje outras mulheres a estarem orando também, meditando na palavra do Senhor. Amém? Então hoje a gente vai ler Romanos, do capítulo 1, do verso 18 ao 28. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e a adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com as mulheres, arderam em desejo sensual um pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Então, hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. A ira divina, ela não é, a gente consegue ver aqui em Romanos que ela não foi uma explosão, né, por causa de algo banal. Não, Deus é provocado a sua ira por tudo aquilo que destrói ou deturpa aquilo que Ele mesmo criou à imagem dele. E em Romanos 1, a gente consegue perceber no verso 1 muito claro isso, que toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A impiedade é não querer nada com nada em relação a Deus. A injustiça é uma reação reversa, uma reação perversa e reversa a um mandamento de Deus. Ou seja, vive em oposição a tudo aquilo que os mandamentos do Senhor, em amor, determinam. E como Deus demonstra a sua ira? A Bíblia diz que Ele entregou. Como a gente pode ver aqui no verso, ele fala umas 3 vezes: entregou, largou mão, abandonou. Eu até grifei aqui, caso você queira grifar. Ele fala umas 3 vezes, de forma que todos aqueles que não querem nada, essas pessoas estão livres para viver como elas desejam, como viver a sua vida bem distante de Deus, sendo entregue aos seus próprios desejos da carne. E ele realmente abre mão daqueles que querem a mão de Deus longe deles.
para que eles possam viver como eles quiserem. Mas a boa notícia que Paulo traz aqui em Romanos é que mesmo Deus largando mão, ou abrindo mão, ou entregando o homem à sua própria sorte, às suas próprias paixões, ele não fez isso de forma definitiva. Ele não fez isso de forma definitiva. Ele mandou Jesus nesse mundo injusto, nesse mundo corrompido, nesse mundo impiedoso. E ele entregou Jesus na cruz para que ele recebesse toda essa punição, toda a maldade da humanidade que nós merecíamos. E olha só como Paulo continua esse raciocínio no verso 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Deus não nos abandonou à própria sorte, mas Ele tem sido muito paciente, muito amoroso, muito misericordioso em sua ira, para que nós possamos nos aproximar dele em arrependimento, para que nós possamos nos aproximar dele em arrependimento. E ele não desiste de nós. Ele não desiste. Então você não entenda errado a ira de Deus, que é expressa aqui nesse texto por Paulo. Não entenda a ira de Deus de forma equivocada. Ele entregou a humanidade à própria sorte, no sentido de que a humanidade pudesse ver como é viver, como é uma vida sem Ele, sem Deus. E aos que se arrependem, Ele enviou Jesus. Aos que se arrependem, Ele enviou Jesus, que já pagou o preço que nós merecíamos pagar. Então, esse Deus, se Deus fosse desistir de nós, amados, nós não teríamos esperança nenhuma. Nenhuma. Mas Deus, Ele é paciente, Ele é rico em misericórdia. E Ele nos chama ao arrependimento. Então, que você louve a Deus por isso, nessa segunda-feira de oração. Ore em agradecimento a Deus por isso, amados. Porque Ele nos chama ao arrependimento. E porque Ele nos recebe em amor. Louve a Deus por isso. Da mesma forma, você também considere essas perguntas. Se você age assim com as pessoas. Você é paciente? Ou você logo desiste das pessoas? Você demonstra essa graça que te alcançou, que foi demonstrada e estendida até você, ou você logo desiste das pessoas difíceis? Você larga a mão, você as entrega, mas de forma definitiva e sem misericórdia. Que o exemplo do amor de Cristo por nós te encoraje, te exorte, te confronte hoje. Ele não desiste de nós. E por causa disso, você não desista das pessoas, por mais difícil que seja. Que você também não desista. Amém? Fiquem com essa palavra, fiquem com essa meditação de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você achou que edificou a sua vida, compartilha. Compartilha para outras irmãs, compartilha para que outras pessoas reconheçam esse amor de Jesus por nós. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.